Boa noite, meu nome é Josué Ribeiro. Estarei fazendo uma apresentação sobre trocadores de calor, dando uma ênfase posteriormente em análise térmica, onde teremos alguns valores calculados de experimentos realizados na aula de laboratório 2, onde tivemos uma aula especialmente voltada sobre esse assunto, que com certeza traz um valor muito agregante ao nosso conhecimento. Os trocadores de calor, eles são equipamentos onde se processa a troca de energia entre fluidos. Então, um fluido frio, ao receber energia de forma de calor vinda de outro fluido quente, ele terá sua energia aumentada na mesma quantidade que foi diminuída no fluido quente. Lembrando que esta é a primeira lei da termodinâmica. Nos trocadores de calor mais simples, os fluidos quente e frio são misturados diretamente. Os mais comuns, contudo, são aqueles em que os fluidos são separados por uma parede. Este tipo também é chamado de recuperador e pode variar desde uma simples parede plana entre os fluidos até configurações mais complexas envolvendo passes múltiplos, aletas e chicanas. A troca de calor ela ocorre por pelo menos por três tipos de processos de transmissão de calor, que é a condução, convecção e radiação. Estes três processos foram bem estudados alguns semestres atrás, na matéria de transferência de calor, onde tivemos uma boa base para poder entender sobre os mesmos. À direita, nós temos a representação de um trocador duplo tubo, onde o seu nome já nos identifica, né? São um trocador composto de dois tubos. A troca de calor ela é feita pela parede do tubo interno. Ele é usado em aplicações de pequena capacidade. Então nós vemos que a sua vantagem é justamente a facilidade da manutenção, pois não há nenhum outro elemento que dificultaria até mesmo em uma escovação com incrustações, devido às incrustações que veremos posteriormente. Então essa é uma das suas grandes vantagens. A desvantagem é justamente ao inverso daquilo que ele está oferecendo. Ele ocupa grande espaço por unidade de área de troca térmica. Então nós temos um trocador que ele acaba sendo grande para aplicações de pequena capacidade, mas a desvantagem é que a sua troca térmica ela não é tão eficiente quanto se esperava pelo tamanho deste trocador. Aqui nós temos o trocador denominado serpentina, pois é formado pelo tubo de cobre e ele é enrolado na forma de espiral, denominando esse nome. Ele fica dentro de uma carcaça e a área de troca de calor é justamente a área da serpentina. Então, isso é uma das suas vantagens, que ele não vai tomar espaço horizontal, mas vertical. Então, com isso, é um espaço reduzido. A vantagem também que nós temos é que ele é usado tanto para aquecimento e resfriamento. Aquecimento nós podemos citar aquecedores de piscina e resfriamento ar-condicionados. Então, geralmente há uma especificação quando a serpentina ela é em cobre, estará ali avisando. A desvantagem é justamente ao oposto do trocador duplo tubo, pois ele não é uma passagem direta. O fluido vai passar por essa região espiralada que não será de grande facilidade para fazer a sua limpeza. Aqui nós temos o trocador multitubular. Ele é formado por feixe de tubos paralelos contidos em um tubulão cilíndrico denominado de casco. Então nós temos cada uma das suas repartições, seus componentes, onde está presente o cabeçote, a junta, conexão, as chicanas, o casco, o feixe tubular, a base e o espelho fixo. A área de troca de calor deste trocador é a área de todos os tubos do feixe. Então, o seu cálculo ele é simples. Apenas pegar um desses feixes e multiplicar pelo número de feixes, nós teremos a área de calor em relação ao trocador multitubular. As chicanas
elas aumentam o coeficiente de película do fluido do casco ao induzir a turbulência na parte externa do tubo, produzindo o escoamento turbulento através da carcaça. O que nós temos ainda sobre o trocador multitubular é o seu funcionamento. Quando nos fala que se os fluidos eles escoam no mesmo sentido, o trocador ele é conhecido como sendo de correntes paralelas. Agora, se os fluidos escoam em sentido contrário, é chamado de contracorrente. Então, até nisso é importante dedicarmos a nossa atenção, pois os cálculos eles poderão ser feitos de maneiras distintas. Então, apresentamos aqui algumas vantagens, que são os termos de fabricação, robustez, os custos e o desempenho térmico. Então, devido a muitos tubos, devido às chicanas, a troca de calor, o seu desempenho térmico ele é bem alto. Ele é construído com grande superfície de troca de calor em um volume relativamente pequeno. Então nós também temos essa vantagem. A desvantagem, que infelizmente apresentam em todos, é a inflexibilidade construtiva. Ele é muito difícil de fazer alterações em uma peça pronta. Desmontagem e limpeza também são uma das questões que desfavorecem esse equipamento. Por último, nós temos o trocador de placas. Ele é composto por um suporte onde placas corrugadas de metal, elas são sustentadas por barras, que são presas por compressão, entre uma extremidade móvel e outra fixa. Então, a representação à direita, qual nós temos ali duas placas azuis, que uma delas é a placa fixa e outra a placa móvel, e essas placas centrais são as placas corrugadas, onde cada placa terá o seu papel, né, fundamental aí para a troca de calor, onde uma das placas, de forma alternada, passará o fluido quente e outra o fluido frio, e elas serão separadas de qual forma? Pela questão do material elastômero, né? Esse material elastômero separa justamente as placas, essas gachetas, né, que são chamadas desse material elastômero, ele impede o vazamento dos fluidos. É importante nós falarmos que antigamente se usava fibras de amianto, mas atualmente são proibidas devido ser um material cancerígeno, né? Então não se usa mais, apenas agora a utilização de elastômero. Entre as placas adjacentes se formam canais por onde os fluidos escoam. Então as placas elas possuem 4 orifícios próximos dos vértices que formam o canal de distribuição do fluido. Então, se quisermos aumentar a área de troca de calor, é fácil. Aumenta a quantidade de placas, irá assim aumentar a troca de calor do trocador em funcionamento. Aqui nós temos as vantagens e desvantagens deste trocador. As vantagens são a facilidade de acesso para a substituição de placas, facilidade de limpeza, flexibilização de alteração da área de troca térmica, o fornecimento de grandes áreas de troca de calor em um espaço muito reduzido. Então, como já foi mencionado, se eu quero uma maior troca de calor, apenas tiro a placa móvel, coloco mais placas destas corrugadas para que a área de troca de calor possa ser maior. As desvantagens são a limitação da pressão de operação. Então, esse trocador ele funciona de maneira correta, a pressão, né, utilizada é menor do que 30 bar. Então, também há uma limitação na temperatura em função das gachetas, né? Lembrando que o material elastômero ele não suporta temperaturas muito altas. Também há a limitação para operação com fluido em depressão e com a geração de vapores ou gases. Agora estaremos visualizando o funcionamento, né, os cálculos, assim como foi realizado o experimento no laboratório. Temos dados e podemos fazer alguns cálculos. Já deixar descrito aqui embaixo que o trocador de calor ele está atuando como condensador. Então nós vamos ter o fluido quente e o fluido frio. O computador ele não tem o recurso de colocar a bolinha em cima do que está indicando o fluxo. Então eu coloquei ali 2 aspas. Então sempre quando tiver 2 aspas são
em relação ao tempo, denominando assim o fluxo. Tá? Então nós temos alguns dados aqui, a variação da temperatura do fluido frio, a variação da temperatura do fluido quente. O quente será o Tm e o fluido frio, o Tn, que seria da menor temperatura. Tá bom? Então, o Cp do fluido frio nós temos um valor tabelado. Então, nós vamos trabalhar com identificando o calor, teremos a massa. Também, alguns dados que nós coletamos foi em relação ao laboratório. Nós teremos também os valores de entalpia, de entrada e de saída do líquido comprimido também em relação às temperaturas analisadas. Posteriormente, também faremos o cálculo do coeficiente global, a média logarítmica das temperaturas, que é os valores que estão destinados no exercício. Tivemos alguns dados coletados com a questão das temperaturas de entrada e de saída, tanto para o fluido frio quanto para o fluido quente, os volumes e também a área, ela foi especificada em relação ao que nós estávamos trabalhando, e o tempo em relação com o cronômetro. Estes foram os dados coletados que nos auxiliará no exercício a ser calculado. Com os dados já apresentados, nós podemos calcular o calor do fluido frio, onde estaremos utilizando a fórmula mencionada em uns slides anteriores, que será a massa de água multiplicado pelo Cp da água, multiplicado pela variação de temperatura do fluido frio neste caso. A variação de temperatura está demonstrada à direita, e à esquerda, iniciando ali, nós temos o fluxo de massa, que nós fazemos pelo fluxo do volume sobre o volume do fluido. Então, com isso, aplicando a fórmula aqui já mencionada, temos o valor do calor do fluido frio de 15,79 kJ por segundo. Agora, para o cálculo de calor do fluido quente. Então, para diferenciar os cálculos, fluido frio na cor azul, fluido quente na cor vermelha, estamos aqui visualizando o volume que nós temos aí de 1,2 litros, né? Passando isso para metros cúbicos. Temos o valor ao lado descrito, a massa, que também nós estamos aqui representando em quilos, sempre usando o sistema internacional. Precisamos achar também as entalpias, né? Nessa fórmula para o cálculo do calor do fluido quente, nós temos aqui que a nossa equação ela vai ser o fluxo de massa do fluido quente, que é multiplicado pela variação das entalpia de entrada menos a entalpia de saída. Dessa maneira, fazendo a interpolação, obtendo os dados, os valores, nós temos que o calor, né, cedido pelo fluido quente, o fluxo dele, o valor de número 13,75 kJ por segundo. Finalizando o nosso memorial de cálculos, nós temos o cálculo do coeficiente global, que é o coeficiente de transmissão de calor, onde ele correlaciona o fluxo de calor dividido pela área multiplicado pela média logarítmica das temperaturas. Então, nós podemos obter aqui o valor calculado de 34,93 de média logarítmica. Com isso, aplicando na fórmula do coeficiente global, nós temos o valor de 3,79 kJ por segundo, dividido pela área, que é 1,43 metro quadrado, multiplicado por 34,93 Kelvin, a temperatura. Então, com isso, nós teremos o valor aqui obtido do coeficiente global de 0,276 watt por metro quadrado Kelvin. Esse é a unidade do coeficiente global calculado.